E agora, gente, partindo um pouquinho para a jornada do herói, né? Vamos sair um pouquinho da criação da ficção, né? Escrever ficção, e vamos um pouquinho para a jornada do escritor, né? Esses livros são maravilhosos, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Que é de Christopher Vogler. Eu nunca sei falar o nome das pessoas. Mas acho que é Christopher Vogler. Deve ser. E essa jornada do herói... E essa jornada do herói, ele é muito importante, eu aprendi muito com ele. Por quê? Porque ele mostra que durante a trajetória do personagem, ele vai enfrentar muitos desafios. E como ele vai responder esses desafios diz muito sobre quem ele é, sobre a pessoa que ele é. Então quando você coloca os desafios perante o seu personagem, ele já tem que ter aquele misto de personalidades, porque se a gente for pensar também, eu falo de características únicas, tudo bem, mas nem sempre o personagem ele vai ter uma única característica, porque durante o dia, pensa quantas emoções conflitantes a gente vive no nosso dia, né? Imagine pro personagem, o personagem não pode ter somente um sentimento, somente uma característica, somente um temperamento, um comportamento. Então os desafios vão moldando o personagem. E durante essa trajetória, que o personagem ele vai mostrando quais armas ele tem em termos de comportamento, em termos de personalidade, para ele lidar com esses desafios. Então a jornada do herói ele segue nesse caminho. Os desafios para formar o caráter do personagem, para mostrar quem é o personagem de verdade, porque não são nas dificuldades que a gente se mostra, né? Às vezes tem aquele personagem que ele é corajoso, forte, mas quando chega em determinada situação ele vira um Maria Mole, né? E tem aquele que ele é muito amistoso, muito alegre, muito convidativo, mas na hora que chega um desafio ele é sério, ele sabe se impor, né? Até, vamos dizer assim, surpreendendo as pessoas que estão à sua volta. Então é o desafio que faz o seu personagem pôr pra fora aquele temperamento que ele possui, né? Perante os desafios, o personagem ele vai se formando, mas tem algumas características que já são inerentes a ele e vai se mostrando durante a história. Então vocês perceberam que o personagem não precisa ter apenas uma característica, ele pode ter aquela característica que seja marcante, que seja dele, mas ao longo da história ele pode ter diversos comportamentos, diversas coisas que vão saindo dele, né, que vão se sobrepondo perante as situações. E se o personagem não precisa ter apenas uma característica, ele também precisa ser um santo, né, gente? Santo do pau louco. O personagem, para que ele seja palpável, para que ele seja humano, para que ele seja real, ele também precisa ter defeitos, né? Ele também precisa ter aquela personalidade um pouco, vamos dizer, obscura, né? Mas que também esconda traços que não seja muito bacana das pessoas verem, mas que humanizam. Eu tenho um exemplo disso de um roteiro que eu escrevi, onde o personagem principal era um empresário bem-sucedido, mas ele possuía uma culpa, o qual não deixava ele viver em paz, né, vamos dizer assim. Por fora ele era aquela pessoa centrada, aquela pessoa, mas quando o passado, né, bateu de cara com a realidade que ele estava vivendo, ele mostrou traços de personalidade que ele não demonstrava na empresa dele, sendo aquela pessoa firme, aquela pessoa de decisões. Ele começou a se amedrontar, ele começou a virar uma criança praticamente diante dos desafios, porque tocou na ferida dele. Então isso mostra que você também endeusar o seu personagem, ele ser o bem acima de tudo, não vai humanizá-lo, vai torná-lo alguém irreal para as pessoas que... Então quanto mais ele mostrar, quanto mais ele se parecer com alguém real, alguém que nós conheçamos ou que alguém possa conhecer, por mais que às vezes ele passe por situações absurdas, mais a gente vai se identificar com esse personagem. Outra coisa também que a jornada do herói fala e é bem interessante é o amadurecimento do personagem durante a trama que você tá compondo pra ele, né, diante dos desafios. Tem um personagem, eu gosto muito da Marvel, né, pra dar o exemplo, que é o Peter Quill. Eu gosto muito dele. Eu gosto de assistir os Guardiões. E você vê que ele começa como um saqueador, né, aquele cara que não tem muito caráter, né, aquela pessoa que não dá muito pra confiar. E assim, tanto que ele se autodenomina o Senhor das Estrelas, não sei o que lá, mas nem ele no fundo sabe o que isso significa, né? Porque é algo que é muito importante, que durante a trama vai mostrar que é muito importante isso que ele tem dentro dele, né? Que é muito importante isso que ele tem dentro dele, né?
que ele se auto-intitula o Senhor das Estrelas, não sei o que lá. Então ele começa como alguém não confiável. E até uma parte da trama ele continua como alguém não confiável. Tanto que ele só quer vender o orbe. Ele não quer fazer nada além disso, né? Tanto que até a Gamora fala pra ele, você é desprezível, né? Mas quando ele percebe que o Ronan, ele tem um plano de destruir, né, o lugar onde ele, um lugar onde há pessoas que ele conhece, que ele, né, são humanos, são pessoas que vão ser destruídas por nada, só para a pessoa mostrar o seu poder, o seu orgulho de fazer algo que para ele é grandioso, que é destruir, né, o planeta, o mundo onde as pessoas vivem, naquele ambiente, no mundo não, é um mundo, né, o universo daquelas pessoas. E ele quer destruir simplesmente. Então quando ele percebe que isso o que isso vai causar, né, e o porquê ele está atrás do orbe, ele também começa a mostrar a sua humanidade. E aí começa a vir dentro dele o que ele sempre foi, que é o Senhor das Estrelas. Ele tinha algo especial dentro dele, mas que não se deixava mostrar pelo meio que ele vivia no começo do filme, né, com saqueadores e tudo mais. Então quando ele percebe que ele pode fazer algo pelas pessoas, que ele faz? Mesmo ele continuando com aquela personalidade alegre, engraçada, né, reverente, ele se propõe a segurar o orbe, né, que é algo que ele não sabia nem se ele podia, se ele conseguiria, e para salvar aquelas pessoas. E como ele faz isso? Fazendo aquela dancinha, né, que acaba distraindo o Ronan, que é muito engraçada aquela cena. Ele não deixa de ser quem ele é, mas algo dentro dele diz, né, chama ele para responsabilidade, e ele aceita. E faz isso de uma forma muito grandiosa, tanto que ele acaba obtendo o respeito de quem está à sua volta, inclusive quem o prendeu no começo do filme. Então vocês percebem que a pessoa não precisa ser estática, ter aquelas características e permanecer com elas ao longo do caminho. Não, às vezes acontece uma situação tão adversa que a pessoa ela não sabe se ela vai continuar tendo, por exemplo, a pessoa que tem orgulho de ter caráter, e de repente acontece uma coisa que envolve a família. Será que ela vai continuar tendo todo esse orgulho, sabe? Ou será que ela vai se render? Então é isso que a história traz pro seu personagem, né? Como ele vai agir diante dos desafios? Como ele vai... o milionário vai agir se no dia seguinte ele perder tudo? Então são esses desafios que vão compondo o personagem, mas as características fundamentais deles já estavam ali presentes. Então a gente vai moldando, né? Conforme vai passando a história, conforme vai vindo os desafios e tudo mais. E por fim, eu vou falar de algo que não é menos importante, né? Já me alonguei demais nesse vídeo, mas vou falar sobre a descrição do personagem, que é algo também muito importante. Vou falar um pouquinho mais num próximo vídeo, que é algo que eu quero ler mais pra vocês, outros exemplos pra vocês irem trabalhando isso melhor. Mas eu vou pegar agora o exemplo que é desse livro, Escrever Ficção. Olha, muito bom, viu? Que é um exemplo que deixa muito claro de como uma descrição mal feita acaba com o personagem. Eu já tinha marcado, mas eu tô agindo como se não tivesse marcado. Aqui, ó, vou falar pra vocês. Não vou ler pra vocês. Pedro abriu a porta do carro e saiu. Ele usava um terno azul e gravata amarela e carregava uma pasta de couro preta. Seus sapatos eram também pretos com cardaços. Levava óculos de aros transparentes. Tinha o rosto fino e não usava barba. Sua testa era ampla. Logo entrou no edifício comercial e pegou o elevador. Desembarcou no 10º andar e no fundo do corredor pressionou a campainha de uma agência de publicidade. A jovem que atendeu de Tyler, acho que é Tyler, sei lá, e sapatos de salto estileto, convidou-o a sentar-se e perguntou se ele não queria um cafezinho. Pedro aceitou e enquanto esperava ficou folheando várias revistas. Então, gente, o que vocês acharam dessa descrição, né? Nada com farofa, mamão com açúcar, né? Então, quantos Pedros no mundo existe que usa terno? Quantos Pedros que existem que usa uma pasta? Quantos Pedros que existem que vai visitar uma agência? Quantos, sabe? Quantas moças de agência usam, sei lá, um sapato fulano de tal, não sei o que é, nome de pessoa? Então, gente, isso não mostra, isso não aprofunda, né, no personagem, isso
mostra nada com nada, né? Você não consegue sentir ali uma identificação com o personagem. Ele é uma pessoa comum dentre tantas outras, né? Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês de como uma descrição, assim, numa única linha já dá pra tecer algo sobre o personagem. Fulano não é de muitas palavras. Se dá um bom dia, não espere uma boa noite. É uma frase só. O que você já consegue captar ali? Que fulano não gosta muito de falar, né? Ele é uma pessoa que se ele te der bom dia, você pode passar por ele mais 10 vezes, não é uma pessoa afetuosa, né? Que você passa 10 vezes e fala, ah, você de novo, né? Se você lhe deu bom dia, você já fica feliz, tá? Porque boa noite não pode esperar, não. Você já vê que é uma pessoa mais reservada, você já vê que, né? É lógico que faltam muitos elementos, mas numa linha você já consegue descrever uma pessoa diferenciada das outras, né? Mais caladão, não que não haja pessoas caladonas, tudo, mas você já captou que esse personagem ele não é muito, né? De ficar conversando com as pessoas, não é muito futriqueiro, não. Fica na dele. E isso numa linha só. E quantas linhas precisou ali pra ter nada com nada? Então muitas vezes o escritor se preocupa em escrever, mas não escreve nada consistente. Então não acaba mesmo trazendo os leitores pra si. E assim, pessoal, vou terminar por aqui. O vídeo se alongou demais, eu queria falar mais rápido, mas acho que fala muito rápido também, o pessoal não consegue captar muito bem. Se também não conseguiu captar muito bem, pode voltar o vídeo, anotar algumas coisas que eu falei, pra depois a gente debater aqui nos comentários. Vou deixar um exercício para vocês, um exercício muito bacana, que é um exercício de observação de personagem. Vocês podem pegar, pode ser um personagem que você ama no cinema, pode ser, eu por exemplo observei o Peter Quill, né? Pode ser de cinema, pode ser de literatura, né? Cinema é mais rápido, né? Você vê o filme, você consegue acompanhar melhor, a trajetória é mais curta e tudo mais. Que também vale a pena ser observado. E com certeza vale a pena. Que como a gente está na literatura, o cinema ele tem uma resposta um pouco diferente, tem uma proposta um pouco, tem uma proposta diferente, mas ali tem uma história, tem um enredo também, né? Por menor que ele seja. Então dá pra você acompanhar o personagem, dá pra você ver como ele reage diante dos desafios. E é isso que eu vou falar, o que vocês devem observar. Características marcantes, temperamento, como ele se comporta perante os desafios, situação financeira, contrasta bem com o que o personagem está vivendo, ele tem um porquê de ser rico, ele tem um porquê de ser pobre, ele tem uma razão para ser classe média, ele de ser andarilho, ter tal condições, amarra bem com a história, é sustentável, é sustentado na história. Então observar tudo isso, né? E outras características também que você queira, que a gente falou durante o vídeo e que você queira anotar também. E aí depois, o que eu proponho para vocês? Anotem. Não simplesmente vejam e pensem, anotem, porque depois vocês podem fazer esse exercício de criar um personagem, ou você já ter o seu personagem, né, que você já criou, e colocar mais elementos nesse personagem, ou até comparar. Ah, nossa, tá ok mesmo, né? Era isso mesmo, né? Meu personagem tá, ó, belezinha. Fez até o barulho no celular, ó, não vai se repetir. Então, é interessante depois, ou você pode criar um personagem e colocar nele essas características, como ele se desenvolveria durante um desafio, como ele se desenvolveria se a vida dele de um dia para o outro mudasse, o que aconteceria se ele perdesse alguém importante na vida dele. Então, fazer esse exercício com tudo que foi conversado, né, com tudo que foi mostrado, que foi mostrado para vocês durante o vídeo. Conversar a gente vai conversar depois, tá bom? E depois que vocês fizerem tudo isso, vocês deixam aqui no comentário, vamos conversar, vamos trocar figurinha, né? Vamos ver o que dá pra gente melhorar, o que dá pra gente acrescentar e tudo mais. E a gente vai construindo isso juntos, ok? Se vocês gostaram do vídeo, aquele sininho alegre balançando, né? E como eu falei, eu vou falar um pouquinho dos livros. Escrever Ficção, Luiz Antônio de Assis Brasil. Aqui, gente, é um manual muito bacana, muito importante para você, escritor iniciante. Eu encontrei aqui muitos elementos que me ajudaram muito a compor Para Sempre Julieta. Eu achei que ficou bem consistente a história por conta de seguir esse manual, né, de ler, de se interessar. E a jornada do escritor é maravilhosa. Ah, mas é apropriado para o cinema? Não, ele é apropriado para tudo que você for escrever. É uma trajetória, são desafios porque numa história sempre tem aqueles altos e baixos, né? Tem o desafio que o herói, né, eles falam que como é a jornada do herói,
que o herói às vezes recusa, tem a recusa ao desafio, depois ele aceita, e aí vem o limiar. Não nessa ordem, né? Eu vou falar sobre a jornada do escritor em próximos vídeos, né? Mas ele é muito importante na construção de uma história, gente. Esse livro foi fundamental. Eu devorei. E olha a grossura. Mas é muito importante. Ok, então eu vou ficando por aqui. E assim, pessoal, se gostou, compartilhe mesmo com os amigos, passem isso para os outros, conversem entre si, conheçam pessoas novas, é muito bom, é muito importante essa troca. Eu também quero participar dessa troca junto com vocês, então deixem mesmo os comentários aqui, eu vou ler, sempre que possível eu vou responder sim, porque é algo que eu criei e que eu quero participar muito, ok? Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.